Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. É um prazer lançar mais um número, né, da revista Brasília em Debate. É a segunda, né, Aldo, da nossa gestão compartilhada aqui na Codeplan. Essa traz um olhar para a discussão sobre planejamento, governança e política pública. São temas centrais das preocupações e do rol de atividades que a Codeplan desempenha hoje, de pensar e de pesquisar essas três coisas, né, planejamento, governança e política pública. Então, nos pareceu importante, quando da definição da temática desse número, que é o segundo dessa gestão, o primeiro, na verdade, em que eu estou como presidente, não é isso, Aldo? Então, eu tive a honra, né, o privilégio de poder responder algumas perguntas sobre essa temática que constam aqui na entrevista, como é praxe, né, da linha editorial da revista, né, num primeiro número com uma nova gestão, abre-se um espaço para essa nova gestão colocar algumas das suas ideias. Então, foi nesse sentido que eu participei com muita alegria, não é, da elaboração dos conteúdos dessa revista. Particularmente, eu acho que o conselho editorial da revista, e eu agradeço aqui a professora Ana Maria pela presença, representando o conselho, uma membra externa do conselho, não é, da professora da Universidade de Brasília. Eu acho que a gente fez uma boa escolha, eu acho que os textos saíram muito, muito bons. Eu acho que são ótimas contribuições para a reflexão sobre essas temáticas voltadas aqui para o Distrito Federal. Conta com a colaboração de pessoas que vêm dedicando-se a esses debates há muito tempo. Tá? Então, são nomes reconhecidos nacionalmente e localmente. Eu tenho o prazer de ter dois aqui na mesa. Além dos demais colaboradores da revista, todos especialistas nas áreas em que escreveram, e todos tiveram a oportunidade também de vir aqui na Codeplan e debater suas ideias conosco, não é, na nossa série Quintas Codeplan, que o Ronaldo e o Zé Celso inauguraram. Então, é outro motivo de felicidade também, para mim, pessoalmente, poder dizer isso. E eu acho que essa interação da discussão no Quintas Codeplan, nas nossas séries de palestras, depois refletidas de forma mais sistemáticas na revista, deu um bom resultado, não é? Deu um bom resultado. Eu acho que a gente tem aqui, como eu disse, artigos interessantes que vão colaborar para pensar essas discussões que marcaram o primeiro semestre, e marcam, não é, sempre o primeiro semestre de um novo governo. Que foi o que a gente vivenciou no nosso primeiro semestre aqui desse novo governo, que se iniciou em janeiro. Um semestre marcado por a construção do plano plurianual, a construção do mapa estratégico do governo. Então, todas iniciativas muito voltadas para as ideias centrais, né, da revista de planejamento e governança. E as implicações desse planejamento e dessa estrutura de governança montada para os projetos de política pública que foram mantidos em curso ou que vão vir a ser implementados nos próximos anos. Então, eu acho que está bem conciliado, não é, com o momento que o governo viveu nesse primeiro semestre, e eu acho que a gente traz aqui algumas reflexões que consolidam esse primeiro momento. A Codeplan teve participação ativa na crítica e na construção dos indicadores de políticas públicas, que são um elemento constitutivo de qualquer planejamento, não é? E de qualquer projeto de governança que tem, na sua essência, uma percepção da necessidade de monitoramento, da necessidade de definição de diretrizes, de metas e de mecanismos de monitoramento, não é? E de acompanhamento dessas políticas, e aí os indicadores de políticas públicas passam a ser elementos chaves de toda essa cadeia que se articula. Então, é um pouco disso que essa revista está trazendo, é um pouco desse debate, dessa reflexão que ela está trazendo. Em um contexto muito particular, não é isso? E aí as discussões sobre a situação fiscal, não é, do Distrito Federal, que vocês trabalham muito bem, né? Você e Roberto Piscitelli, que é outro membro, não é, do nosso
conselho editorial, trabalham muito bem no artigo que vocês desenvolveram. Dá ainda um tempero, não é, diferente, não saboroso, eu diria, né? Não é um tempero dos mais agradáveis, né? Para essa discussão sobre planejamento e governança, não é? Que é a situação de crise profunda, de origem fiscal, não é? Que o Brasil enfrenta. E que o Distrito Federal, em particular, né, sofre seriamente, né? A gente está se defrontando com essa situação agora. Eu acho que é uma situação nova. Óbvio, nós já vivemos crises muito mais sérias. Nossa qualidade de vida já foi muito pior em outros momentos da nossa história do que ela é hoje, não há dúvida nenhuma disso. Mas é uma crise que eu acho que tem um elemento particular, que é a frustração de expectativas, né? Nós vínhamos num processo, eu acho, de crescimento com responsabilidade fiscal, com combate à desigualdade, e que tudo isso parece ter desmoronado. Essa é um pouco da impressão que eu tenho hoje quando eu olho para o cenário político e econômico do Brasil. Por isso que, não é, Jussana, a gente conversava outro dia muito rapidamente sobre o que essa crise de fato representa. Eu acho que ela tem um elemento muito diferente de crises anteriores. A gente já não estava tão acostumado a vivenciar esses cenários negativos, econômicos e políticos. A gente tinha perdido isso. A gente tinha se desacostumado. E agora a gente está chocado, eu diria, com a rapidez com que essas coisas se desenrolaram no governo federal e nos governos estaduais e certamente nos governos municipais também. Então é uma crise generalizada e que traz aí um novo dilema, que é a questão da lei de responsabilidade fiscal. É a primeira grande crise em que a gente vive dentro da lógica da responsabilidade fiscal constituída legalmente, não é? Estabelecida, institucionalizada, né? E a grande pergunta que fica para mim não sei se bem a pergunta, mas o dilema que se coloca é um dilema claro para a lei de responsabilidade fiscal, né? Se todo mundo desrespeita a lei, o que isso quer dizer sobre a lei e quais as implicações que isso pode vir a ter em relação à lei. E a lei de responsabilidade fiscal é dura, né? A gente está vivenciando isso aqui no dia a dia do governo no Distrito Federal. Eu nunca imaginei que a lei de responsabilidade fiscal fosse tão dura. Ela é duríssima. Ela afeta diretamente a vida das pessoas. Então, e ao mesmo tempo, ela cria uma institucionalidade muito positiva para o Brasil. Eu deveria ter criado, e que, de fato, agora ela se encontra nesse desafio posto. Eu falo isso com preocupação, porque eu não sei o que pode vir a acontecer daqui a pouco se todo mundo não consegue, não é? Manter os tetos estabelecidos pela lei, prevêem-se punições, e aí? Não é? Ainda mais quando a lei choca com outras leis, com as leis, por exemplo, que estabelecem as remunerações das carreiras, que são leis também. Então, enfim, tem um dilema posto que nós temos que enfrentar, e nós vamos enfrentar isso no sentido de entendê-lo, de tentar compreendê-lo melhor na sua complexidade. A gente está construindo aqui na Codeplan um laboratório de avaliação do gasto público, que eu espero lançar nos próximos dias, talvez nas próximas semanas, para ser mais sincero, que vai se voltar justamente para pensar alguns desses dilemas que são colocados no dia a dia, não é, da gestão pública hoje no Brasil. Não é uma particularidade do Distrito Federal, embora, como eu disse, ela seja muito presente e viva, e nós todos vamos sentir isso no nosso dia a dia, não tenho dúvida, já estamos sentindo. Então, nesse cenário de crise, eu acho que uma discussão sobre planejamento e governança, não é? A gente falava de improviso, não é isso na sua fala lá atrás, Ronaldo? Ou seja, de como você evitar uma governança baseada no improviso. Se é que pode falar disso, né? É uma contradição em termos, não é isso? Mas é o que marcou muito, talvez, da nossa trajetória, e que pode estar muito claramente associada à situação em que a gente chegou agora, não é? Ou seja, uma governança ou um estilo de se governar no passado recente que gerou uma situação de impasse e de dilema legal que a gente vive hoje por escolhas feitas. Então, isso são questões graves que a gente não pode deixar de enfrentar e que eu pretendo enfrentar dentro dessa lógica de avaliação da qualidade do gasto público.
que passa a ser fundamental dentro de uma discussão sobre planejamento, governança, política pública em um ambiente de crise. A revista se insere nesse debate. Tá? Não é uma coisa muito otimista ou agradável, certamente não, mas tem que ser enfrentada e eu acho que o caminho que a Codeplan pode ter nisso, a colaboração que ela pode ter, é de gerar informação, é de gerar conhecimento, é de gerar análises que nos permitam entender qual é o quadro real que vivemos, né? E o que nos trouxe a esse quadro e quais são as possibilidades, inclusive, de saída desse quadro. Eu acho que a gente não pode se poupar de se aventurar nesse campo aí da prescrição, né? do que pode ser feito. Então, enfim, eu acho que o debate está posto, eu acho que é o debate que vai dominar o nosso horizonte nos próximos números dessa revista também. A gente já começou a falar disso, né? Pensar a questão do desenvolvimento regional como uma temática que a gente pretende explorar e já começamos a explorar no Quintas Codeplan, e agora acho que o próximo número da revista a gente vai tratar disso. Então, pensar certamente que a discussão que eu trouxe sobre crise, sobre questões fiscais, vai se refletir também nesses próximos números que nós vamos trabalhar, não é? Então, dito isso, eu queria, mais do que nada, agradecer enormemente aos nossos patrocinadores do BRB. Eu acho que é um prazer, é uma alegria para a gente poder trabalhar com o BRB e contar com o apoio do BRB nesse projeto. A qualidade gráfica da revista, eu acho que ficou excelente, então parabéns também, não é, pelas escolhas feitas de gráfica. Eu acho que ficou realmente muito, muito bonito. Agradecer enormemente aos autores que colaboraram com esse número com tanto brilhantismo. De novo, eu fiquei muito orgulhoso de participar dessa revista por estar em tão boa companhia, não é? E principalmente agradecer a Valda, né, que está ali, que faz das tripas coração para a revista sair. De fato, se dedica de corpo e alma a essa revista e é uma das grandes responsáveis pelo sucesso dessa revista. Então, eu fico enormemente agradecido e a gente interage diariamente quase sobre a revista, acompanhando o seu dia a dia, que é um dia a dia muito difícil. Os autores são excelentes, eles entregam tudo no prazo, não é isso, Valdo? São ótimos. Então, aí facilita muito o seu trabalho. O nosso querido Mauro, né, que faz um excelente trabalho aqui de editoração gráfica, não é isso? Obrigado, Mauro. O Toninho, que está aqui também dia e noite com a gente, né, acompanhando e registrando, né, tudo que é dito e discutido aqui na Codeplan. Então, eu agradeço enormemente também. E, obviamente, o apoio, né, da Ascom, Nilva e Tiara, que sempre também colaboram muito com esses nossos projetos, não é, tanto de eventos quanto da revista. E as duas coisas estando em diálogo, é certamente uma tarefa, um trabalho conjunto da Ascom, não é? O Suda também está aqui, ele sempre me cobra algum dinheiro. Ele está aqui, não? Ele não está mais, né? Então, agradecer a ele também pela ajuda, pelas cobranças. Eu acho que é isso. Eu vou passar a palavra para os meus colegas aqui de mesa para alguns comentários. E depois, se houver algum comentário, obviamente, da plateia, a gente pode ampliar também essa participação. Mas, no mais, é só um agradecimento, o lançamento da revista. A gente não tem mais dinheiro para o coffee break, então não dá muito para fazer essa parte de socialização. A gente faz ela depois aqui no papo, né, na conversa. Ok, obrigado, pessoal. Aldo, eu vou passar para o Aldo. Tá? Paviani, também é sempre um prazer dividir aqui a mesa com ele. Colaborador e um defensor, não é? Dessa revista e uma pessoa que, sem dúvida, da Codeplan. Mas, em particular, da revista, né, Aldo? Você tem um carinho especial pela revista. E eu acho que isso
é muito bom para a revista, né? Melhora muito a qualidade da revista você ter uma pessoa tão competente, tão experiente, tão dedicada, com tanto carinho, né, por um projeto. Então, eu passo a palavra para você e depois a gente fala um pouquinho mais. Então, Aldo, por favor. Obrigado, senhor presidente, colegas da Codeplan, senhores convidados, colega do BRB. Bem, e colegas do colegiado, né, que a Codeplan teve a felicidade de organizar um pouco o conselho editorial. Ele é bastante heterogêneo, ajuda muito a organizar a pauta, né, que a Valda sempre nos traz com pontualidade, não é? E, de fato, o presidente Lúcio falou da minha dedicação, é que eu ainda não pertencia aqui aos quadros da Codeplan, era simplesmente um colaborador que utilizava os dados, né, há muitos anos, e que sugeri ao antigo presidente Júlio Miragaia que ele instituísse uma revista que retratasse o momento por qual o DF passa e tal. E, por causa dessa sugestão, acabei, mesmo não sendo daqui da Codeplan, sendo entrevistado primeiro, não é? Até estou querendo voltar para lá para verificar como é que entrou a temática, né, da nossa área metropolitana, também trazida para cá com certo empenho, porque agora na atual gestão, eu sugeri também Portas do Futuro, nas terças-feiras, que visa olhar um pouquinho esse quadro que vai entrar no próximo número, que é o quadro regional, né? Não apenas a RID, né, que eu sempre disse que se trata de uma questão mais política do que geográfica ou de cunho econômico regional, não é? E que se reflete melhor num espaço geográfico menor dos 12 municípios da área metropolitana. Quer dizer, é uma contribuição que eu gosto de dar, uma vez que ontem, numa fala aqui na Escola de Governo, falava Joaquim Aragão sobre tudo que se passa em termos de mobilidade, e aí minhas homenagens à Mônica, né, Veloso, que também é da mobilidade. Ele falou que tudo se resume numa questão geográfica fundamental, não é? E que esse desenho resulta numa possibilidade de, não de alargar, como alguns querem, né, os limites do Distrito Federal, mas alargar o que já é fruto disso que eu denominei área, que ainda não é formalizada, mas que é algo que não obedeceu fronteiras, né, não obedeceu limites geográficos, que é o intercâmbio de uma área que tem tudo a ver em termos de trabalho, em termos de busca de ensino, né, de escola pública, de universidade, de médicos, enfim, dos hospitais. Muitos dos nascidos aqui moram nessa periferia metropolitana, sem usar essa periferia como pejorativo, porque pejorativo foi o antigo entorno, né, que foi jogado para fora justamente para dar um certo status, vai lá que o termo possa dar, a uma área que vai ter digamos assim, um rebatimento do que ia acontecer aqui dentro, né, em termos de espacialização das atividades, de aumento da possibilidade de que aqui não é possível de uma certa indústria não poluente, né, etc., que possa vir se instalar no intercâmbio com Brasília, Anápolis e Goiânia para esse eixo desenvolver o Centro-Oeste, como quis Juscelino Kubitschek ao transferir a capital para cá. Então, quer dizer, a contribuição que se faz é no sentido de que a revista reflita esse debate constante para a melhoria das condições e do status socioeconômico dos habitantes, não só do DF, como é do seu mistério e da sua competência, como também daqueles que, já chegando aos 1.280.000 habitantes, segundo o IBGE, moram nessa área externa por uma questão até de sobrevivência, porque aqui dentro os terrenos ficam tanto caros para a população, mas elevados também para as empresas que aqui desejarem se instalar. Então, quer dizer, a revista é um momento de reflexão que deve ter, digamos, com esse número aqui, o próximo, tem um rebatimento na área de governança, né, que eu falo aqui, e do planejamento necessário para que, como falou o presidente, a gente não fique com esses improvisos, né, que acabam acontecendo e que é o grande inimigo do planejamento, né? Já quando criaram o Taguatinga,
Foi o primeiro improviso para resolver um problema habitacional, não é? E de abrigo dos favelados que estavam ao redor do núcleo Bandeirante. Então, essas coisas todas são importantes para nós, né? Técnicos, os que nos auxiliam nas diferentes diretorias e os colegas que aqui trabalham. De modo que eu agradeço as palavras do presidente, dizendo que continuarei colaborando na medida das forças possíveis, não é? E tentando ampliar a própria diretoria de estudos urbanos e ambientais, que tem aqui no Alexandre a parte ambiental, quer dizer, ele é o responsável pelo esse núcleo, que eu também desejo ampliar, porque é uma área crucial para o número 13. Já estou pensando nesse número que trata da questão ambiental novamente, porque nós já temos aí o perigo de, por falta de chuva, não ter água, né? E a gente está querendo escrever sobre isso também e testemunhar o futuro do abastecimento da cidade. Então, obrigado, senhor presidente. Vou passar para... Márcio, passo para você a palavra, então, representando o BRB, e, de novo, agradecendo, não é, pelo apoio constante que vocês têm nos dado. Obrigado. Boa tarde, eu peço desculpa pela voz, mas estou acometido aqui com a gripe que insiste em permanecer. E, na verdade, o BRB também agradece a oportunidade de participar do planejamento. É uma coisa que a gente tem batido muito, que é a questão, né, o BRB, ele faz parte do complexo de EDF, ele sofre, né, as consequências danosas, né, de tudo que está envolvendo não só o Distrito Federal, como o país como um todo, né, um momento de azar duplo, né. Nós temos o governo federal, que é quem poderia dar algum tipo de suporte nesse momento em que o DF está atravessando essa crise, numa crise tão semelhante ou pior. Então, a palavra de ordem aqui não tem providência melhor, que é a questão do planejamento e da governança. Nós, BRB, nesse momento, a gente fica até triste, porque vê o Estado passando dificuldade, a taxa de juros subindo, então, nada contribui para que a gente ache um caminho fácil. Mas as duas palavras-chave realmente são planejamento e governança. Nesse momento mesmo, a gente está se reunindo no banco, revendo essa questão do planejamento estratégico para os próximos 3 anos, e acredito que o governo não tem outra alternativa que não seja o mesmo. Rever o que se pensou que se ia fazer. Ainda ontem, olhando o cenário de março, acreditem ou não, março ali, outro dia, a projeção do dólar para o final do ano era 3,05. Né? Então, falar isso hoje é piada. Pô, como é que vocês tiveram a coragem de falar que é 3,05? Quer dizer, agora que é uma realidade, fica esdrúxulo. E a gente, dentro do banco e dentro daquilo que é possível, a gente tem buscado se engajar justamente nessa questão do planejar para crescer juntos e, no momento, claro, sofrer juntos também essa conjuntura altamente desfavorável. A gente tem trabalhado 9, 10 horas por dia só para rever o que foi escrito nos últimos 3 anos, pensando em até 2020. É um desafio para os bancos também, a questão do cenário, né? A gente vê a matéria do Itaú aí falando que vai reduzir o número de agências em 15% até 2018 e em 50% até 2020. Então, assim, os desafios estão para todos os lados, e acho que, tanto dentro quanto fora, a ordem do dia realmente é a inovação. Ela rima um pouco com improvisação, mas, na verdade, é pensar em novos modelos estratégicos, pensar em novos modelos de gestão. O servidor público, em geral, né, um dos grandes desafios é a questão da continuidade dos projetos, a perpetuidade das ideias, mediante as trocas de governo. E a gente tem estudado isso muito a fundo, e quando você vai nas reuniões, né, do setor público, você vê que a maior dificuldade é a continuidade das boas ideias. Então, o BRB se sente honrado em participar, principalmente participar de uma mesa como essa, onde a gente tem pessoas com conhecimento profundo do que está se falando, que agrega para o banco essa cultura que tem que ser desenvolvida em parceria. O banco tem buscado, em que pese a dificuldade que é às vezes, e não é tão bem compreendido,
né? No momento de crise agora, quer dizer, está aumentando os juros. Quer dizer, aumentou os juros, falou, todo mundo já pensa em banco. O que os bancos vão fazer? Os bancos vão aumentar os juros, né? Então, é uma crise ingrata para o banco também, mas a gente quer realmente fazer essa parceria, continuar patrocinando eventos dessa natureza, seja dentro do DF, seja fora do DF, como uma empresa que quer ser vista não só como um banco, mas mais que um banco, mas como um banco público e como uma instituição pública que nós somos. Nós não somos só um banco que visa o lucro, é um banco que também visa o desenvolvimento, o apoio e o suporte do DF e a região de influência. Então, muito obrigado por poder participar e a gente espera continuar juntos e entendendo e aprendendo, principalmente, sobre esse tema que é tão importante. Muito obrigado. Jussane. Boa tarde a todos. Acho que, como o Lúcio falou, fez um breve histórico da revista e dos integrantes aí que contribuíram com o conteúdo dessa edição. E, de fato, foi para mim um grande prazer participar desse número, aí fazendo uma dobradinha com o Psitelli, um grande amigo de longos anos, também tendo como um texto aqui do Ronaldo, também um amigo de longas décadas aí. Então, um prazer muito grande nesse sentido. Agora, é uma edição que eu considero também um número especial. Eu acho que ela está sendo publicada num momento muito delicado da nossa economia, da economia nacional, e ela traz assuntos muito relevantes e muito ligados a esse contexto. Então, começa pela entrevista do nosso presidente, do Lúcio, falando sobre criatividade e inovação, aspectos do território, diagnóstico social, atividade econômica, próprias finanças públicas, governanças, planejamento e gestão, e termina com o histórico da Codeplan e do IPEA, que é o artigo do Ronaldo, que são duas instituições que estiveram sempre ligadas no contexto do acompanhamento e de elaboração de trabalhos e pesquisas relacionadas a essa questão do desenvolvimento social e econômico. E não só pela riqueza, eu acho que os temas muito bem escolhidos, mas me impressionou também a arte da capa. Essa capa tem um simbolismo muito especial para esse momento. Primeiro, pelo IP, que é um símbolo da nossa cidade, do Cerrado, e aqui o IP amarelo. O amarelo é uma atenção, né, um chamamento de atenção, eu acho que para esse momento delicado. E por trás desse IP, uma série de árvores com as folhas secas, né, que certamente vão reflorescer logo mais com a chegada das chuvas. Então, ela foi muito bem escolhida, essa arte da capa, para esse momento e para o conteúdo e tema dessa revista, que eu acho que está conquistando muitos leitores, muitos estudiosos, e a comunidade, a população do DF, pelos temas, eu acho que temas muito bem elaborados e temas interessantes. Então, é um prazer enorme ter participado com um artigo aqui, junto com o Psitelli, desse número da revista. Boa tarde. Para mim foi um enorme prazer, uma tremenda satisfação e um orgulho, né, ter sido convidado a contribuir para a revista depois daquela conversa que a gente teve aqui nas Quintas Codeplan, né? Agora, hoje, eu estou aqui, mas como aquele sujeito que pergunta para ele assim, de passagem no corredor, e aí, tudo bem? Ele fala, não está bem, conta toda a história por que ele não está bem. Eu recebi um convite, eu vim. Mas, de fato,
eu queria era de estar aqui de novo com vocês, ouvir, conversar um pouquinho, rever as pessoas, né? Não imaginaria nunca que eu estaria sentado aqui nessa mesa, mas então agradeço novamente, parabenizo a Codeplan por esse imenso e maravilhoso trabalho que está fazendo. Realmente essa revista tem hoje um lugar muito importante no debate, né? No esclarecimento sobre os problemas que afligem aqui a nossa região, né? Assim como aponta a realidade, com mais no detalhe a realidade, e sugere caminhos, né? E esse número em particular, eu acho que quase que ele é um puxão de orelha para os nossos governantes, em todos os nossos governantes, né? Uma crise como essa, né, depois de um longo período, né, como o Lúcio falou, eu acho que eu acredito poder tomá-la como um indicador duro da imprevidência, da improvisação, da ausência de pensamento estratégico, né? Da inexistência de avaliações abrangentes sobre cada passo que se dá, né? Em que medida que aquele passo consolida os passos dados anteriormente e facilita o caminhar para o futuro, né? A agudeza, a extensão e a velocidade dessa crise está realmente deixando a todos nós perplexos, né? O povo brasileiro vai pagar não, já está pagando um preço para o qual ele não estava preparado, né? Principalmente por conta da velocidade, da rapidez, né? A expectativa pessoal é que nós, né, possamos, através do debate sincero, né, oferecer algumas contribuições, porque a pobreza de ideias também que domina o momento é assustadora, né? Então, instituições como a Codeplan, a própria IPEA, no momento desse, precisam de retomar a audácia, né? Retomar a audácia, pondo o dedo nas feridas e sugerindo, né, medidas, saídas absolutamente inovadoras, que rompam com o convencional, né, e que impeça a continuidade desse agir não pensado, né? Ou seja, a negação do planejamento que, teoricamente, deveria estar no centro, no coração dos governantes. No mais, de novo, muito obrigado. Grande honra estar aqui com vocês. E nessa revista com a maravilhosa companhia de todos. Muito bem. A gente pode abrir para algum comentário, se houver, da plateia. Bom, então, eu agradeço a presença de todos, convido todos a ficarem aqui conversando, né? Não tem muito mais do que isso agora para oferecer por enquanto. Tomar água tem, água e café. Água e café ainda tem. E desejar um ótimo final de semana, agradecer a presença. E o próximo número já tem tema, né? A gente vai discutir a questão do desenvolvimento regional, não é? A inovação, questões, aspectos econômicos, de mobilidade, inclusive. Então, uma série de temas que vão compor o nosso próximo número e que a gente já começou a trabalhar nele, não é isso, Valda? Já estamos trabalhando nele. Então, isso aqui não para. Obrigado mais uma vez pelas colaborações dos autores, pelo empenho da equipe e até a próxima.